Bem, São Paulo não está preparada para tanta chuva, né? E as autoridades falam que está tudo dentro da normalidade. Para eles, né? Para eles. Que a realidade de gabinete é uma coisa, a realidade do povo é outra. Falar no ar-condicionado é muito fácil. Falar fora do ar é muito difícil. Muito. Vocês estão vendo agora imagens ao vivo lá de Pirapora, essa cidade que eu gosto tanto, que eu já gravei. É para lá que toda a água do Tietê está indo. Olha a quantidade. Olhando assim, parece até uma hidrelétrica, tamanha a força da água. Bem, e nós vimos agora que algumas casas já foram tomadas. Essa imagem é ao vivo. 12h34. Juan, nós podemos... Bem, as imagens falam, né, Juan? Todo esse trecho aí, a força da... Olha o que a água fez, meu irmão. Olha o poder da natureza. O que que causa, sim, a natureza causa beleza, mas a natureza também causa destruição. Juan, o que nós podemos, e as imagens mostram, o prefeito já está comigo agora no telefone, eu vou falar com o prefeito aí, o Gregório Maglio, vai falar com a gente aqui, a quantidade também de lixo, né? Que o povo precisa tomar vergonha e consciência e educação e parar de ficar jogando lixo. O lugar do lixo é no lixo, não é em rio, não é em terreno baldio, nada, né? Nada, nada, nada. Por falar aqui em São Paulo, as bombas do Tietê, né? Funciona, não está funcionando porcaria nenhuma. Nada. É mentira da prefeitura. Agora, o que nós estamos vendo aí, Juan, casas alagadas e pessoas certamente também aí desalojadas, porque essa água também vai demorar e vai demorar muito para baixar, não, Juan? Olha, Geraldo Luiz, exatamente isso. Você vê que a intensidade da água acabou arrancando parte da estrutura da parede dessas casas. As casas até são elevadas, viu, Geraldo? Já são meio que preparadas para isso, mas a gente vê que a água subiu tanto que mesmo essa elevação não foi suficiente para impedir com que a água invadisse as casas. A gente vê os moradores isolados, o térreo, com certeza, a parte térrea dessas casas totalmente invadidas pela água. Lembrando que agora que eu estou mostrando, baixou um pouco. Eu tentei sobrevoar o local anteriormente, estava chovendo muito, a gente não conseguiu chegar. E a gente vê que pela marca aí nas casas, nas paredes, a água até está um pouco mais baixa. Imagina só como é que não estava isso antes, no momento da chuva. Lembrando que toda a água que caiu sobre São Paulo, Mogi das Cruzes e a Grande São Paulo, toda essa água acabou desaguando, é lógico, no Tietê. E aí é para cá que o Tietê deságua. Então a gente vê pela marca aí nas paredes que mais de 1 metro aí acima do nível que está agora, que para mim é bastante elevado, viu, gente? Bem, Juan, eu vou colocar o prefeito no ar agora, que é importante quem cuida do povo falar. Quem cuida do povo não pode fugir nessa hora. Tem a obrigação. Dá uma olhada, no quintal a gente vê a sobra. Quem já passou por isso sabe. E eu vou dizer uma coisa. Vocês conhecem. Eu passei por isso. Eu sei o que é você morar numa área de risco e de enchentes. Porque em Limeira, eu morei na rua Capitão Bernardes Silva. E todo mundo sabe. E todas as vezes que chovia na rua Capitão Bernardes Silva, cruzamento com a Baixada da rua Senador Vergueiro, no centro da cidade de Limeira, era esse transtorno, né? E lá tinha o Ribeirão Tatu, que era a mesma coisa. Claro, uma situação, uma proporção muito menor. Por telefone agora, o prefeito lá de Pirapora, do Bom Jesus, o Gregório Maglio, a quem eu quero agradecer. Prefeito Gregório, aqui é o Geraldo Luiz, o senhor está ao vivo na Record e certamente a sua cidade, o povo inteiro, também está ouvindo o senhor. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Geraldo. Primeiramente, obrigado aí, né, pela cobertura, por realmente estar junto nesse momento difícil que a nossa cidade vive. Bem, a pergunta já direta, prefeito. Nós estamos vendo as imagens, eu não sei se o senhor está acompanhando em tempo real essas imagens. A sua cidade também já tem alagamento, principalmente em torno aí de onde tem essa comporta aí que está recebendo toda a água de São Paulo. A cidade estava preparada para isso? Que apoio que a prefeitura está dando a essas pessoas e esses moradores dessas residências aí, prefeito? Geraldo, na verdade, as chuvas ocasionaram 2 tipos de problema aqui, né? Primeiramente no bairro do Parque Paiol, em função do deslizamento de terra, né, em áreas invadidas, e também um córrego que lá existe, onde as famílias moram às margens. Inclusive tivemos um acidente lá, uma moça foi subterrada, mas graças a Deus removida com vida, né, e já tá bem. E um senhor que veio a infartar em função de todo o nervosismo, né? Então essa é a região do Paiol. E a região central da cidade foi afetada em função do nível do rio
né, que subiu muito nas últimas horas. Graças a Deus, a realidade agora é bem melhor do que a de ontem, né? O volume de água da comporta já diminuiu bastante, mas a prefeitura ela tem um sistema de monitoramento de toda com a Defesa Civil, e a partir do momento que detectou o problema que podia acontecer, nós removemos todas as famílias da área de risco, né, para as escolas municipais, e com isso, graças a Deus, não aconteceu acidente nenhum com essas pessoas. Prefeito, nós estamos vendo agora imagens aí que me parece ter sido deslizamento. Teve casas que foram aí, que sofreram quedas, porque nós estamos mostrando uma imagem aqui, não, Renato, que aparenta que teve deslizamento. Sim, exatamente. É essa imagem que nós estamos mostrando aqui, e houve deslizamento sem dúvida nenhuma. O senhor está vendo as imagens, prefeito? Não, as imagens eu não estou vendo, mas nós temos as informações dos pontos que tiveram deslizamentos, né? No Parque Paiol, na sua maioria, e no Conjunto São Benedito, em 2 pontos, né? E graças a Deus as famílias foram removidas antes que qualquer coisa pudesse acontecer. No Paiol não. Lá realmente a madrugada foi difícil, de domingo para segunda, e uma jovem foi subterrada, né? Mas como eu disse, socorrida pelo Corpo de Bombeiro, pela SAMU, pela Defesa Civil, e aí a prefeitura já tomou assim, a atitude de remover essas famílias que estavam em torno, né? E graças a Deus estão todas nas escolas, em casa de parentes, né, para que não acontecesse nenhuma tragédia. Prefeito, a gente está mostrando aqui o nosso helicóptero, o Danilo, nosso cinegrafista do helicóptero, está mostrando a praça logo junto ao rio e umas casas, várias casas, elas foram invadir, a água invadiu essas casas e são construções antigas, não é? Até que ponto isso preocupa? Porque nós vimos, inclusive, muitos moradores ainda continuam nas casas. Sim, essa é a região central, é a Praça do Encontro. Isso. Realmente o nível do rio está alto, né? Como eu falei, abaixou, mas ainda está muito alto, né? É um problema corriqueiro, na verdade, infelizmente isso acontece há muito tempo, e principalmente com essa vazão agora, que teoricamente dobrou o tamanho, o volume da barragem, né? Então essas pessoas assim, estão sob alerta, nós decretamos uma alerta a todos os moradores, né? E estamos dando a assistência necessária aí para que essa chuva baixe logo e a gente possa ajudá-los aí a limpar, enfim, a tomar as atitudes. É um estado de emergência que a prefeitura decretou, prefeito? Sim, estado de emergência. Desde ontem, a partir das 3h30 da manhã, quando a gente começou o trabalho aí, né, todas as secretarias envolvidas, de lá para cá a gente não parou até agora, e a maior preocupação é realmente tirar essas pessoas que possam sofrer qualquer tipo de problema, de deslizamento, enfim, né? E graças a Deus isso não aconteceu. Agora, prefeito, ao contrário aqui de São Paulo, que o prefeito falou que teve um alerta sexta-feira, e é uma mentira, porque não teve alerta nada. Teve um alerta bem escondido que ninguém sabia desse temporal. O senhor sabia que quando essa água começou aqui em São Paulo, o senhor já sabia que, claro, porque toda a água daqui deságua em Pirapora. O senhor já sabia a dimensão da quantidade de água e o que poderia acontecer na cidade, e os moradores foram avisados, prefeito? Na verdade, Geraldo, eu sou nascido e criado na cidade há 40 anos, eu nunca vi um volume de água dessa magnitude, é um negócio impressionante. Mas a nossa Defesa Civil, com o Instituto Geológico, já tinha mapeado as áreas de possível risco, inclusive de rompimento de barragem. Então, quando nós percebemos, detectamos aí o tamanho do problema, isso na madrugada de sábado para domingo, de domingo para segunda, melhor dizendo, né? Ao amanhecer o dia, a gente já tomou a atitude de remover essas pessoas, mas até o domingo para segunda não, né? A gente não tinha noção do tamanho disso, mas como eu falei, o plano de ação da Defesa Civil já tinha catalogado, teoricamente mapeado, né, as famílias que poderiam, por algum incidente, aí, algum fenômeno de chuva ou da própria barragem se romper, como seria o plano de ação da Prefeitura, né? Prefeito Mário, a gente está vendo aqui pelo nosso helicóptero umas rachaduras numa dessas pontes aí. Isso preocupa, prefeito? Realmente, uma das pontes está com uma rachadura, né? Alguns técnicos alegam que já existiam, outros não. Então, por precaução, nós isolamos Atenção, Caio, a ponte. calça próxima, vamos embora. Isolamos a ponte, né? Solicitei um parecer, né? Um laudo do DR, que foi quem construiu a ponte. E nós estamos acompanhando hora em hora para ver se essa fissura aumenta, se não aumenta, se há alguma coisa de
de deslocamento, ou se é vibração, enfim, nossos técnicos estão, inclusive, na redondeza ali para poder, de hora em hora, mapear. Como nós temos duas pontes de acesso, uma está liberada e a outra está isolada até que a gente tenha uma certeza de que aquilo já existia ou que aquilo não é nenhum problema que possa atingir a população. Prefeito, chama um especialista aí, porque é um risco, porque nós estamos... Depois risco, o senhor vai ver aí a imagem, porque parece realmente que essa ponte já está comprometida. Em 4 pontos, né, Geraldo? Em 4 pontos, é seríssimo isso. Prefeito, quero agradecer do senhor ter falado com a gente, aliás, não é obrigação de falar com a gente, nem com o Renato e nem comigo. Mas com a população. Mas é o respeito em falar com a população. Um abraço, prefeito, boa sorte aí, com Deus, esse povo maravilhoso, que a sua cidade é maravilhosa e é um povo muito querido que eu respeito. Obrigado, viu, Geraldo? Obrigado pelo carinho, todos vocês aí da imprensa, em especial da Record, que tem nos ajudado a informar a verdade à população para que não fique, né, aquele fake news, aquela coisa tumultuada e assim deixa as pessoas ainda mais aflitas. Tá bom, muito obrigado, viu? Um abraço. Agora, a Guarda Municipal aí, por favor, pede para as pessoas aí, as pessoas não têm que circular nessa ponte. As pessoas estão tendo livre acesso na ponte, é um risco, a gente não sabe. Pois é, no começo eles estavam impedindo a passagem das pessoas, né? E a partir do instante, se já tem um laudo técnico, que eu acho que é muito cedo ainda. Ainda não. E se tem um laudo técnico, aí a responsabilidade é de quem foi lá e examinou, né, Geraldo?